Amici, bentornati a un nuevo episódio do Buongiorno São Paulo, amigos queridos. Estamos mais uma vez contando as histórias dos italianos aqui na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro. Eu sou Alessandro Gaini, agradeço sempre vocês por acompanhar esse podcast. Se inscrevam no canal. Buongiorno São Paulo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella pineta degli italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone, alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo, l'Italia è qui. Si parte! E hoje temos uma história que tem tudo a ver com os italianos de hoje e os italianos do passado, né? Hoje temos o Círculo Italiano muito bem representado por José Messina, che è il presidente do Circolo, e Giuseppe Cappellano, presidente onorario. Benvenuti, bem-vindos. Come state? Tudo bem? Tudo bem. Será uma jornada bem inteligente, no mínimo, já que temos aqui a honra de estar com o nosso presidente Cappellano. Então temos, hoje vamos contar um pouco a história, né, do Círculo, que é a história da Itália aqui no Brasil, né? A gente sempre fala, como Buongiorno São Paulo, que l'Italia é qui, né? A Itália é mesmo aqui nessa cidade, eu enxergo muito. Então eu queria saber, vou começar pelo presidente honorário, né, o Giuseppe Cappellano, que tem histórias maravilhosas. Eu já ouvi algumas, mas quero ouvir, e os nossos amigos querem ouvir um pouco de como começou, né, a sua história aqui e a história do Círculo. No, a minha história, a história di emigranti. Sim. Depois da guerra, 1950, com o retorno do pai da África, emigramos para o Brasil. Era um momento de indecisão na Itália, da guerra, tinha problema um pouco de como, do comunismo, vários problemas. Sim. O resto do fascismo, que foi representado muito bem pelo Círculo Italiano, muitas vezes. E imigrante. Estudei aqui em São Paulo, Dante, que me recebeu maravilhosamente bem, e Politécnica de São Paulo. Entrei no Círculo há 70 anos, sou o sócio mais antigo hoje. Mais antigo, mas não o mais velho. Tem sócio mais velho. Tem sócio mais velho ainda. O Dário Tiraggioli tem 94 anos. Nossa. Então, o que acontece? Frequentei muito o Círculo, foi a minha casa. Era sócio também do Pinheiro, mas o Círculo representava e representa ainda hoje. É bom ver a história do Círculo, a italianità. Italianità que eu mantenho. Não sou naturalizado, tenho família brasileira, moglie, 4 filhos, 12 netos, 7 bisnetos. O meu contributo ao Brasil eu tenho. Não tenho mágoa nenhuma por não ter me naturalizado. Claro. Isso me trouxe como consequência problema na Universidade de São Paulo, da qual era professor e tive que abandonar a Revolução. Círculo era a vida, acompanhado por uma mulher que adorava o Círculo e era ambiente de italianità. Era impressionante os primeiros anos do Círculo, o que ele representava.
porque ele representava, vamos ver, da Itália que emigrou depois da guerra. Emigrou aqui Ippolito, famoso presidente Ippolito, che foi federale in Milano. Federale in Milano. E foi o homem mais puro que eu tive que ver na vida, que quando falava meravigliosamente bene, chegou a demonstrar que a Itália não tinha perdido a guerra. Ah, é? Como assim? Tinha recebido a honra das armas, prisioneiro nos Estados Unidos, e aqui, da família Matarazzo, presidente do Circo, foi o que ajudou a começar a reconstruir o Circo italiano. Era de muita gente de direita, vamos dizer. Sim. Não era errado. Era uma época, né? Aquela época. Era uma época e era uma época maravilhosa. Tenho mágoa da Itália? Não. Não tenho. O Círculo representava a Itália. O único problema que eu senti muitas vezes a Itália não reconhecer o que os italianos eram no Brasil. A força da nossa imigração. Não sentia, né? Não dava esse valor. Falava assim Argentina. É verdade, é isso. Mas não falava assim Brasília. Brasília era imenso. Sim. Imenso. E vamos supor, lindo. Veja bem, percorri todos os caminhos da vida, todos, em nenhum momento me senti estrangeiro. Não sou naturalizado, continuo italiano. Sim. Se tiver que morrer, sem dúvida, vou morrer no Brasil. Itália, hoje é passado. O nosso amigo Alessandro quer falar do Circo italiano. Sim. Falar, precisa saber o que quer falar. Do que? Sim. O que é o Círculo, por que existe, qual é o futuro. Talvez a parte histórica que eu fui pesquisando um pouquinho, né? Que o Círculo nasceu em 1911, então já tem mais de 113 anos, mais de 100 anos. E casualmente, não sei se é um caso, em 1911 a Itália completava 50 anos de unificação, né? Não é um caso, né? É um destino, né? E hoje o Círculo, ele continua no Edifício Itália, que a gente vê aqui nesse livro que vocês me trouxeram, maravilhoso, que eu vou ler com cuidado. E hoje o Círculo permanece no edifício e tem também as atividades, né, culturais mais atualizadas, imagino, José. Sim, então falando um pouco aqui, pegando um pouco na história do Círculo também, voltando a 1911, foi o mesmo ano onde foram fundadas duas outras instituições importantes. Sim. O Sociedade Esportiva Palmeiras, fundada em 1911, e o Colégio Dante Alighieri, também fundado em 1911. Realmente, naquele momento, São Paulo devia ser um momento importante, que foram fundadas essas associações, etc. Sim. Depois, caminhando para frente, outro momento importante do Círculo italiano, mas logo eu vou falar sobre hoje, do Círculo italiano de hoje, logo, em 1950, nessa época, São Paulo, a cidade de São Paulo, ela poderia estar sendo protagonista da história da América Latina e ser São Paulo. Então aí nessa época, São Paulo tinha
protagonismo de indústria, comércio, depois da guerra. Então, os italianos do círculo italiano pensaram grande. Pensaram em fazer o maior edifício da América Latina. O maior edifício que representasse a Itália também. Então, naquela época, o Emílio Falchi, que foi o presidente da época, teve essa iniciativa, fez uma incorporação e o círculo italiano nasceu na sua própria sede daquela época e ficou com mais de 8 mil metros quadrados. Que é o edifício Itália, é o né? edifício Itália é Uma parte. Uma sim, parte. sim. Hoje é chamado de fachada ativa, na linguagem dos arquitetos. Foi um arquiteto alemão, né? alemão, Franz Repp, Sim. e um construtor que no meio do caminho faliu, o Otto Meinberg. Que era alemão também. Não sei se ele era irmão. Não, o Otto não era alemão? Alemão. E no meio do caminho ele faliu e teve o banco da época, o Banco del Lavoro, que estava aqui no Brasil, que assumiu, constituiu uma incorporadora e terminou a obra. Em 1965, 9 de novembro de 1965, foi inaugurado, então, o edifício Itália com o Círculo Italiano. Né? Na época, se não me engano, o capelano era o Faria Lima, o prefeito de São Paulo. Tem fotos. O prefeito de São Paulo era Faria Lima. De São Paulo. Hoje, o Círculo Italiano ele é uma entidade vivíssima, com um número de associados que está crescendo, curso de italiano que a gente oferece, lugares de eventos espetaculares, porque ele mantém aquilo que o Dr. Capelano acabou de dizer, que é a essência. Sim. É a mistura do italiano com o brasileiro, a italianidade. Uhum. Né? E mantemos sempre essa visão de ser o melhor ponto para você encontrar os melhores. E aí remete até a uma frase que tem lá logo na nossa entrada. Exato. Queria falar isso. Itálicos e Bitália. Onde tiver um italiano, tem a Itália. E é verdade isso, né? Os italianos já tiveram em diversas partes do mundo. E o italiano você, Alessandro, que é italiano nato, o doutor Capelano, que é italiano nato ali. Eu não sou nascido na Itália, mas como eu tive o privilégio de estudar uma parte da minha vida ali, de viver, de ter casa lá, de morar lá, eu identifico claramente que a cultura italiana, essa italianidade, faz parte do DNA. Sim. Vem desde quando a criança nasce e já começa a ver os pais falando numa temperatura mais alta. Claro. Começa na prima escola, no asilo Nid, e começa lá embaixo, começa no café, começa nas tavolatas de família, essa italianidade que a gente tenta manter aqui no Círculo. Posso te dizer que a primeira vez que eu cheguei em São Paulo, eu percebi eu fui no Círculo, né? Porque você olha São Paulo, pontos turísticos, aparece Edifício Itália por primeiro, né? Um dos primeiros, digamos. E como italiano, chegar num país tão longe, 10 mil quilômetros, se você presenciar uma obra dessa, né? Você se sente em casa mesmo. Nunca em outros países eu me senti assim. Nunca mais, né? A gente vai para a Suíça, que é perto da Itália, e já está no estrangeiro, já tá na Alemanha, na Inglaterra. Aqui você chega e ainda parece que você está em casa. Então eu acho que isso é um ponto muito forte da comunidade, né? E ao longo dos anos, Giuseppe, o Círculo se desenvolveu, criou também umas atividades e também um jeito familiar, né? Muitas famílias famosas de São Paulo frequentavam e frequentam o Círculo. Matarazzo, Falchi, Crespi também. Hoje, moderno, Balduco. Comolatti, toda a família de imigrantes italianos que fizeram honra à Itália. Honra com o que eles produziram. Trabalho, né? O trabalho. Eu estou aqui com o prêmio.
com o Alessandro, eu sempre estou impressionado com a sua história do Ciro. Sì, Não é o que ele é, mas o que ele foi. Como ele nasceu e por que nasceu. sì, Era uma comunidade de italiano, dona de uma casa, de um terreno, que queria se constituir como sociedade. sì. Dizer, existimos, somos uma sociedade, representamos aquilo que mais adoramos. Veja bem, Siamo qui. siamo qui. E no momento mais importante disso è o Statuto do Circolo Italiano. O Statuto scritto por eles. O primeiro Statuto do Circolo Italiano, 1911, tem um artigo fondamentale. Um artigo che dà as lágrimas. Está escrito che o figlio di Sócio, in 1915, na Primeira Guerra Mundial, non fosse o figlio di Sócio, che non fosse na guerra na Itália, para defender a Itália, che eles tanto amava, si era escluído do Circolo Italiano. Fondamentale era o figlio. O figlio, perché era mais jovem, né? Do pai. Statuto do Circolo Italiano. È impressionante. Impressionante, sì. O ritorno è impressionante. È impressionante quando in una riunione di consiglio o presidente, e non mi lembro il nome, os parenti ainda esige, o presidente do circolo si levanta e procura sair da sala. Era uma notícia triste. O figlio dele tinha morrido na guerra. Nossa Senhora. Tinha morrido dimostrando che ia para a Itália. Nessa mesma história do círculo, precisa ver que o círculo sempre deu para a Itália. Veja bem, tudo que está feito, nada foi dado ao círculo. Sì. O círculo recebeu do sócio, construiu aquele que tem do sócio. Nessa primeira guerra, a gente mandava sócio, mandava dinheiro pela Cruz Vermelha à Itália. Está no estatuto. É só ver os verbais do Circolo Italiano, está tudo escrito, se você Sì. aproveita. A Itália, o Circolo sempre deu, e mesmo nessa transação do edifício Itália, o Circolo recebeu uma casa maravilhosa na Avenida Higienópolis. Era uma entrada, era a sede provisória que de 50 e tanto usamos até 65, onde meus filhos participavam das festas. Brincavam. Onde a gente... Exato. Era a sede do Circolo Italiano. Como passou? O Circolo pensou, e está escrito nos verbais, por favor. Está escrito que queria dar uma sede digna para o consulado italiano. Consulado naquela época não podia ter propriedade no estrangeiro. O Circolo não vendeu a sede Higienópolis. O Circolo, e está nas palavras, nos verbos dos verbais, o Circolo cedeu, né? Ao consulado italiano. Ao consulado Aquele italiano. da Higienópolis. Onde é hoje o Instituto Italiano di Cultura, né? Cedeu como forma de aluguel. E esse dinheiro do aluguel servia para complementar a sede do Circolo no edifício Itália. O Circolo recebeu uma propriedade crua e precisava de verba para adobar, para tornar habitável. Habitável. O Circolo deu para o consulado. Como sempre, o Circolo deu.
deu. Essa O circo não recebeu nunca. Essa é a comunidade italiana que se ajuda, né? Comunidade que hoje é transferida, se Deus quiser, aos nossos filhos, aos nossos netos. Está aqui o presidente Messina, filho de italiano, presidente atual. Então, o que posso dizer do círculo é isto. O círculo se fez, criou, sobreviveu, veja bem, de toda a sociedade, clube, italiano, todas já desapareceram pela idade dos associados, pela vecchiaia, pelo, vamos supor, falta de se tornar cara a manutenção. O círculo está lá, como vocês viram, com uma propriedade imensa, com uma propriedade plausível. Pequenos problemas tem, facilmente resolvi, e temos muita esperança no Messina. Exato, que vai continuar os nossos... Cabe ao novo presidente agora... A responsabilidade é enorme. Enorme, né? Bravo. 100 anos nas costas. 100 anos nas costas, Messina. mas lógico que a gente tem a diretoria, inclusive com a Roberta Capellano, filha do Dr. Beck, é nossa diretora de marketing. Está em boas mãos. Eventos, está em muito boas mãos também, uma engenheira também, também com pós-graduação lá em Itália. Sim. Em Perugia. Em Peru. Em Moncalieri. Em Torino. Na Politécnica de Torino. Então, nós temos essa responsabilidade, tá vendo, Alessandro? Sim. Não é uma... É levar uma história, Isto. levar todo um DNA e olhar para frente, né? E essa dificuldade de ver hoje, em 2024, qual que é o futuro. Então, nós estamos lá no Círculo Italiano, dia 23 e 24 de novembro. A gente vai fazer um fórum Ponte per il Futuro. Então é um fórum de 2 dias, 23 e 24 de novembro, aonde a gente vai unir toda a sociedade civil italiana de São Paulo. Toda a sociedade civil. Empresas também. É um fórum que a gente vai produzir um documento ou documentos para as áreas cruciais do relacionamento Brasil-Itália. Nós vamos falar de turismo, de cultura, de educação, da área de comércio, serviços, indústria, cidades italo-brasileiras, as festas italianas de São Paulo, os patronatos, as associações. A gente vai ouvir todos. Primeiro, um conhecimento mútuo, que hoje não acontece. A gente tem pouco conhecimento de tudo que acontece na comunidade. A gente tem flashes. E ali, nesse primeiro dia do fórum, cada entidade de São Paulo vai se apresentar para todos. Então, desde o Arsenal da Esperança, poucos sabem que a maior obra de assistencialismo aqui da cidade de São Paulo é italiana. É o Arsenal da Esperança, 1.200 pessoas por dia, moradores de rua que são atendidos no Arsenal da Esperança. Poucos sabem o que é o patronato, os patronatos, são 11 patronatos. Poucos sabem quem são as associações, poucos conhecem o presidente da festa de São Vito, de San Gennaro, enfim, todas as manifestações. Poucos sabem os cursos de italiano, quem são, quem dão. Poucos sabem quem são os que estão participando na Câmara Italiana de Comércio para levar adiante esse fluxo Brasil-Itália. Então, esse fórum Ponte per il Futuro vai produzir documentos que serão... E nesse fórum também teremos a presença da Itália. Do consulado? Online, não. Não. O consulado tem um papel institucional que ele não pode ser envolvido no que a sociedade civil desenvolve. Mas, logicamente, terminado o fórum, a gente vai mandar um documento para o consulado, vamos mandar um documento para a embaixada, para o Ministério da Indústria e Comércio na Itália. Esse fórum também teremos as cidades mais italianas de São Paulo. Cidade de Quiririm, cidade de Pedrinhas Paulista, cidade de Sorocaba, cidade de Piracicaba.
todos os prefeitos já estão sendo convidados e virão para cá. E no período da tarde desse sábado, a gente vai, depois de ouvir todo mundo, 13 mesas farão cada mesa um documento. Então vai ter um documento do turismo, um documento da cultura, um documento da design, um documento da moda. Tudo isso consolidaremos no domingo de manhã para encaminhar para as autoridades. É o primeiro passo de uma revigoração, e o Círculo é o protagonista desse movimento, porque o Círculo ele sempre foi, né? Teve esse protagonismo, e agora a gente tem que dar mais ênfase ainda nisso. Sim. E José, né? Às vezes a gente fala na Itália que os italianos não se ajudam tanto, que somos divididos, né? Fratelli coltelli. Mas aqui parece o contrário, né? Ou seja, a comunidade se ajuda. Ou pelo menos, né, na história se ajudou. A história, se você fazer um vetor da história, tem momentos de altos e baixos, pontos negativos e positivos, mas o vetor, né, temos aqui um engenheiro, o vetor é positivo. É positivo. Sim, é positivo, e demonstrado pelo que o consulado fez, que o Círculo fez com o governo italiano, de sempre dar. Sim. É isso que nós vamos dar agora também. Nós vamos ser o vetor desse novo movimento. Bom, com certeza estamos num pico agora de positividade do Círculo, né? Está numa época muito boa esse momento. Vamos ver. Eu acho que é um momento de renovar. Isso. O verbo certo é renovar. Sim. O que foi passado está acabando. Sim. Represento isso. Sim. Nós estamos numa fase nova. Já recebemos o mês passado o presidente Mattarella. É verdade. Quer dizer, quando alguém presidente, e todos os presidentes da Itália passaram pelo Círculo, então o Círculo é isso que representa. Sim. Representa a italianidade. É isso que nós queremos. Sim. O nosso problema hoje, pro Messina que está aqui, hoje não é o que tem, o que vale. É a necessidade de ter sócio. De fazer. De fazer. De reconstruir o movimento. Sim. Parabéns, está se tentando, como ele explicou. Deus vai ajudar. E que continue. Sim, nada claro. Está errado. Claro. A gente precisa convidar os amigos, né? Exato. Olha, italianos. A coisa mais fácil, Alessandro, é ser sócio do Círculo Italiano. A coisa mais fácil. É você entre no site, né? www.circuloitaliano.com.br. A associação é assim, é um preço simbólico. Sim. Eu sou associado, tá? R$120, né? Mas isso significa muito ser associado, porque significa que você faz parte da comunidade italiana de fato. Exato. Não de direito, porque você já tem a cidadania ou tal, mas de fato, para você se sentir italiano aqui, quando não está na Itália, você está no Círculo Italiano, você vai entrar lá, você sente isso, né? Fora as atividades que a gente está desenvolvendo novas. Sim. Né? Tem o curso de italiano, que é um curso o mais representativo hoje da cidade de São Paulo. Tem cursos de enologia italiana, que a gente está fazendo lá no Círculo Italiano. Tem as festas. Itália é festa, festa é Itália. Itália, se você é italiano, você tem a cultura da festa. É a sagra dei gamberi, sagra dei carciofi. Se você é italiano, você vai numa pizzaria alegre. É verdade. A pizzaria brasileira, tudo bem, é a pizzaria brasileira, mas você vai numa pizzaria na Itália, tem karaokê junto com pizzaria, tem música junto, tem as pessoas vestidas com lantejoulas, tem um ambiente alegre, familiar, as famílias que falam alto. Itália é festa. Então o Círculo é festa. Sim. Felizmente a nossa diretora de marketing e eventos, a Roberta Capellano,
ela tem esse espírito da mãe dela, de festa. Então, agora vamos ter uma festa dia 16 de agosto, festa do formaggio e vino. Mas não é formaggio e vino. Tem o conjunto, tem a dança, tem a conversa. Música, né? Tem música. E agora eu estou imprimindo uma coisa que é as trocas de mesas. Doutor Capelano, quero que ele ouça isso, mas eu quero que as pessoas troquem de mesa para se conhecerem mais. Aí a Roberta está com problemas de aceitar isso, mas eu vou pedir para o doutor Capelano me ajudar. Não, é legal, é legal. Eu quero que durante a festa as pessoas troquem de mesa, se conheçam melhor. Então, isso é o círculo. Sim. Eventos, festa, almoço. Uma vez por mês a gente tem almoço por região italiana. Restaurante. Aonde, por exemplo, dia 30 vai ser da região siciliana. Na passada foi Regione Piemontese. Piemonte, eu vi. E assim, cada mês a gente vai fazer uma região da Itália. Com pratos típicos. E aí, por exemplo, vamos chegar na região toscana, Alessandro, e você vai dar um depoimento do que é a Toscana, na tua visão. Com certeza. Né? Então, com muito por exemplo, prazer. nesse almoço siciliano, do dia 30 de agosto, a União dos Sicilianos Emigrados de Família vai fazer um depoimento de 5 ou 6 sicilianos de São Paulo, o que é a Sicília. Né? O que é o vinho da Sicília, o vinho lávico, a 700 metros de altura, onde eu já fiz... já colhi vinho lá na própria Sicília. Vamos explicar o que é possível fazer lá, cada região. Então, isso é o círculo. Sim. É a união, é a língua italiana, são os eventos, são os sócios, associativismo na Itália. Você vai em qualquer cidade italiana, a menor que seja, você tem o Circolo degli Anziani, você tem o Circolo dei Giovani, você tem o Circolo... E isso é espírito e cultura italiana. Sim. Isso é um negócio que talvez os amigos brasileiros não todos conheçam, que em todos os vilarejos da Itália tem o Circolo, né? Tinha alguns... que eram ligados à política, sindicatos, arte, né? O Casa del Popolo, MCL, Cristiano Lavoratori, mas todos tinham o próprio círculo. Então, cada um ia depois da missa, depois do futebol, ia no círculo. Isso é bonito de fazer aqui. Isso é o círculo, esse é o espírito circolino. Né? Por exemplo, tivemos os Jogos da Itália. Sim. Agora, seja nas Olimpíadas, seja na Eurocopa. A gente foi, quem era... se sentia em casa, estava lá com a camisa italiana assistindo o jogo da Itália. Tá certo. E aí são italianos que não queriam saber de nada, eles querem assistir o jogo da Itália juntos, comentar juntos. Perdemos, mas foi uma... inclusive nós aqui temos um clube de florentinos que torcem para a Fiorentina. Nós fomos também lá no Círculo assistir o jogo da Fiorentina. Outra coisa, para vocês terem uma ideia, lá no Círculo, do lado do restaurante, temos um restaurante lá que chama Círculo Cucina. Sim. Foi colocada uma placa do Clube Ferrari. E da Ducati, porque uma vez por mês Ferrari, verdade. Tem um almoço dos ferraristas aqui, lá no Círculo. Aí o pessoal da Ducati ficou enciumada. Então, vamos pôr uma placa. E agora, o pessoal da Alfa Romeo também. Então vai ter uma placa enorme da Alfa Romeo embaixo da Ferrari. Nossa, E vamos fazendo, e vamos isso fazendo é legal. as coisas. Né? Isso é legal. Agora, bom, tirando um pouco a parte do Círculo, queria fazer uma pergunta... in italiano ve la faccio a tutti e due. Cosa vi manca dell'Italia oggi? È difficile da rispondere. È difficile. È difficile da rispondere. Vedi bene, a una certa età come la mia c'è il ricordo più del passato che del futuro. Del presente. E nel passato, un passato mio di guerra, passato triste, passato meraviglioso. Mi ricordo sempre i miei figli. I miei figli, ho creato 4 figli, gli ho mai detto che l'Italia era bella. La loro terra è il Brasile, il loro paese è il Brasile. Il mio paese è l'Italia. L'Italia
che in quel momento era in guerra. Mi ricordo che ai 18 anni ogni figlio sognava di andare in Italia. Non era perché gli avessi trasmesso il piacere o la qualità di essere italiano. Non era. Di essere come te, bene, toscano, con Dante, di tutta la nostra cultura, dell'intelligenza che il nostro emigrante contadino ha portato nel 1860. Non era un contadino, era un italiano che faceva il contadino con le qualità dell'italiano, anche nel 1860. E allora cosa mi manca? Niente. Nel senso che c'è un ricordo meraviglioso. C'è figli che sognano l'Italia. Quello che dovevamo trasmettere nel circolo l'abbiamo trasmesso. Adesso lo portino avanti. Certo. Il problema loro è facile da consolidare e trovare questo che è l'appello che il nostro Presidente avrebbe dovuto fare, nel senso, fatevi soci del circolo, frequentatelo. È stato meraviglioso nelle sue parole, nel suo desiderio di creare un futuro nuovo. Certo. A me, ormai, diciamo, il mio paese, scusatemi, se non ho chiesto di essere brasiliano quando avevo 20 anni, quando ero all'università, professore, per poter continuare. Oggi cederei volentieri a rendere anche, oltre l'italianità, a rendere grazie a questo paese. Bello. Invece a me queste parole sono profonde. Io non ho questa profondità. Io ho un po' la intensività del momento che vivo qua. Sì. Ma mi manca molto, Alessandro. Mi mancano il profumo della Sicilia, i colori della Sicilia. Hai detto poco. Mi manca moltissimo il rumore della gente che parla il dialetto siciliano, quei signori anziani con i baffi, quelle signore in nero che girano vicino, vestiti di nero, che girano vicino al mercato del pesce. Mi manca andare alle 6 di mattino al mercato del pesce di Catania e vedere i neonati che si mangiano lì alle bancarelle. Mi mancano il rumore dello Stromboli quando dà una di quelle scoppiate bellissime. Io ho dormito su nello Stromboli nel 1985, ho dormito 2 notti lì su. Mamma mia. Stromboli, sì. Bello. Mi manca un po' il fettuccine ai carciofi. Amo i fettuccini ai carciofi che non ci sono da nessuna parte, anche non c'è l'insalata di carciofi. Sì. E questo mi manca molto, Cappellano. Mi manca i fettuccini, mi manca una buona granita. Una buona granita alla mandorla. Il selza al limone, le lumie siciliane. Mi manca, ma questo mi manca molto, andare lì, guardare, prendere sempre una penale in macchina che sempre parcheggio. Una multa. Una multa. Che poi arriva 6 mesi dopo, il comune non mai si dimentica mai di me e viene questa multa. È un ricordo, è un ricordo. Questo allora mi manca molto. L'Italia invece per me, cerco di andare ogni anno. Sì. Quest'anno volevo andare
settembre, ottobre, Sì. ma Roberta Cappellano mi dice che non posso ausentarmi Ecco. come presidente del circo. Quindi magari vado al Capodanno lì. E vedi, Messina, è anche un problema, diciamo, di gratitudine. Di gratitudine nel senso, io personalmente, di dire grazie a sto Brasile. Sì, sì. Il Brasile mi ha accolto, mi ha dato una famiglia, Sì. figli, mi ha dato tutto. Il piacere dei funghi, dei tartufi. Ad Alba. Vedi che è un altro livello. È un altro livello. Parlo del pesce, lui parla dei funghi, tartufi, vino sono- Barolo. sono due Italie diverse. Un altro... No, È bello così però. Sì, sì. bello. La diversità dell'Italia. Ecco, consiglio, guardate, è la risposta dei miei figli. Io non gli ho detto mai l'Italia è bella. Non c'è Molte bisogno. volte ai 18 anni, 4 figli mi hanno chiesto perché sei venuto via dall'Italia. Mhm. Forse avevano capito l'Italia. Solo la mia Italia era un'Italia che aveva finito la guerra. Certo. Era un'Italia Distrutta. differente. Oggi tutto quello che Messina ha detto è l'Italia del piacere, Certo. del progresso. Sì, sì, sì. Certo. Diciamo, e gli conto una cosa molto semplice a Messina. Ancora ieri ero da un medico, da un oculista che aveva studiato al Dante, e gli dicevo che la cosa più bella nella vita, quando sono arrivato in Brasile dopo la guerra, 3 anni dopo il fine della guerra, al Dante sotto nel bar, nell'intervallo, c'era un panino col formaggio e un cassouligna. Mi ricordo, lui ricorda tutto quel... Che cos'è Cassouligna? Cassouligna era guaranà. Guaranà. Piccolo. Ok. Lui ricorda tutti questi prodotti. Io ricordo il panino. Venivo da una guerra di necessità, di fame, Ti sembrava... Era il sogno. Era il Vedete, sogno. come il concetto dipende dal momento. È vero. E dipende dalla necessità. Quando hai sete hai bisogno di bere, quando hai fame hai bisogno di mangiare. Certo. Non importa che sia tartufo. Non importa che sia tartufo. Il panino risolve, Sì. il cassouligna Risolve. risolve. Cioè, Bravo. quello è il ricordo. Bellissimo. Então, a gente sempre conclui as nossas entrevistas no Buongiorno com a mesma pergunta para todos, para industriais, empresários, professores, para todos, né? Todos os caminhos levam para Roma, né? Tutte le strade portano a Roma. Então, qual é a Roma do Circolo? Qual é a missão, o norte? La vostra Roma? Risponde lui? Por favor, Messina. Le strade per Roma di oggi, per il circolo, è crescere. Crescere, moltiplicare e radunare. Scusami, non ti ho mai interrotto. Ma lui, come ha già interrotto Berlusconi una volta, lui ha Allora tutto lui il diritto del di interrompere. Per età, per anzianità. E cosa devi? L'hai detto tutto, è il tuo sentimento, tutto il tuo sentimento della Sicilia, tutto è di mantenere, non è di progredire, è di mantenere. Mantenere, sì. C'è il passato che ti dirige. Bravo. Tu c'hai il passato, c'hai Bravo. il libro, ti dirige e Bravo. continua. Bravo, è questo proprio. Anotei ontem, a grande inovação do futuro è no passado. Eu li ontem in algum lugar, non mi lembro onde. Grande innovação do futuro è o passato. Questa è la nostra Roma, allora. Grazie, obrigado e a te a prossima. L'Italia è qui, il Circolo Italiano. Grazie, buona serata, ciao. Ciao.